Mas eu tenho uma última pergunta, que é em relação ao Estado Islâmico, né? Nós não falamos sobre o Estado Islâmico, mas como é que você vê aí o papel do Estado Islâmico nesses conflitos lá no Oriente Médio? É, na verdade, vou colocar o Estado Islâmico e os outros movimentos jihadistas também, né? Que o Estado Islâmico talvez seja o mais conhecido de todos, né? Ah, o Estado Islâmico, ele tem como principal objetivo, se a gente for pegar o Estado Islâmico em si, os outros jihadistas, cada um tem suas peculiaridades. O grande objetivo deles é a formação de um califado, ou seja, um governo totalitário com a vertente sunita. Então eles são contra, inclusive, sunitas moderados, eles são contra xiitas, eles são contra quem não é islâmico, né, e por aí vai. Esses grupos extremistas, eles vêm aumentando principalmente na África, mas também em alguns países do Oriente Médio. Tanto que, por exemplo, esses vários golpes que vêm acontecendo na África, a justificativa oficial deles não é porque eles estão indo contra o imperialismo francês e tal. Eles alegam que é para combater os movimentos jihadistas. A gente sabe que não é exatamente isso, mas enfim, né? Eles alegam que é para combater os movimentos jihadistas. O Estado Islâmico ele já teve muito mais forte ali em meados, né, de 2013, 2014, 2015 até 2016, quando ele surgiu mais forte no Iraque e depois conseguiu crescer na Síria, aproveitando-se da fragilidade da Síria, que estava atravessando uma guerra civil. Quando começam ataques tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos por meio dos curdos, os Estados Unidos financiando os curdos para combater, né, o Estado Islâmico ele vai se enfraquecendo, mas tem até uma liderança do Estado Islâmico que até já morreu, que falou assim, ó, vocês podem destruir territorialmente o Estado Islâmico, mas vocês nunca vão destruir o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico não é um território, o Estado Islâmico é uma ideia, né? Então a ideia daquele jihadismo, ele continua acontecendo. E inclusive, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, até hoje, ele mantém bases militares na Síria com a justificativa de combater o jihadismo e combater o Estado Islâmico. O próprio presidente do país, que é o Bashar al-Assad, não quer a presença das bases militares americanas. Já falou que é contrário a isso, inclusive. Mas elas se mantêm lá. Inclusive, até saiu uma notícia recente, né, Glauber, que os americanos estariam roubando trigo, alimentos, petróleo, enfim, dos Estados Unidos por meio das suas bases militares. Porque também, coincidentemente, essas bases militares elas ficam muito próximas das reservas de combustíveis fósseis da Síria, né? Então o Estado Islâmico hoje está muito mais fragilizado do que já teve no passado. Outros grupos jihadistas vêm crescendo no continente africano e ele é utilizado como desculpa tanto pelos Estados Unidos para manter suas bases militares locais, quanto também pelos novos ditadores militares da África que usam o jihadismo como justificativa para os golpes aí que estão assolando o continente africano. Sim, e aí numa escalada de conflito, né, pensando em conflitos maiores, o Estado Islâmico ele entra nessa balança aí de que forma, cara? E aí eu quero dar destaque para esses grupos não estatais, né? Igual é o Grupo Wagner. O Grupo Wagner teve batalhas importantes lá na Ucrânia, né? Como é que faria o Estado Islâmico num cenário desse aí? Porque é ideia, né? E eles desequilibram bastante ali aonde eles estão atuando, né? Difícil colocar, hein? Porque eles são um grupo que eles não são muito alinhados, nem ao interesse dos Estados Unidos, nem muito ao interesse da Rússia. Eles têm muito interesse próprio ali, né? Que o estabelecimento do califado, de um regime mais... Tanto que, por exemplo, eles são contra os russos e são contra os americanos também. Existem suspeitas, segundo a Síria, que os Estados Unidos até financiavam indiretamente o Estado Islâmico para desestabilizar o governo do Bashar al-Assad. Sim. Se isso de fato aconteceu ou não, é difícil saber, mas são denúncias que o próprio Bashar al-Assad fez. Mas mesmo que isso de fato seja verdade, não sabemos, não é porque os Estados Unidos são parceiros do Estado Islâmico. É porque existia um interesse comum ali, momentâneo. Ah, a gente quer tirar o Bashar al-Assad e o Estado Islâmico também quer. Então, beleza, vamos se unir para desestabilizar o governo. Mas agora, o Estado Islâmico sendo alinhado à China, acho que não. A China, inclusive, tem muita preocupação com o crescimento do jihadismo no seu país, porque tem muçulmanos separatistas na China, os uigures. Tanto que, por exemplo, quando o Talibã ele tomou o poder no Afeganistão,
um dos primeiros países que reconheceu o Talibã como governo oficial foi justamente a China, porque a China tinha muito medo que o extremismo do Talibã, e a gente parece que não, né? A gente não tem muito conhecimento de mapa, o Afeganistão faz fronteira com a China. E faz fronteira, o cabo de frigideira que a gente fala, justamente na área que conecta com a região muçulmana da China. Então, qual que era o medo dos chineses? Meu Deus, esse extremismo aqui do Talibã vai entrar nos uigures, eles vão começar a fazer movimentos terroristas, não sei o que lá. Então, deixa eu reconhecer o Talibã, porque aí o Talibã vai ser meu aliado e beleza, entendeu? Mas não porque a China goste desses movimentos mais extremos islâmicos. Então, não vejo muito, Glauber, eles alinhados, nem com a diplomacia americana, nem com a diplomacia russa. A Rússia também morre de medo que extremismos islâmicos cresçam no seu país. A Rússia é de maioria cristã ortodoxa, mas tem a Ingushétia, tem a própria Chechênia, que são regiões ali no Cáucaso de maioria islâmica, que tem mais ou menos um momento de paz agora. Mas não que também... Porque assim, os cristãos ortodoxos da Rússia, eles perseguem os muçulmanos, eles não gostam muito dos chechenos. Então a Rússia também morre de medo que o Estado Islâmico aumente para o seu território. Então não vejo compactuação nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia. Você citou aquele momento dos curdos, né? Que os Estados Unidos fortaleceu, né? Tinha um interesse comum ali. Só que os curdos querem ter o teu território. O Estado Islâmico não, né? Então isso aí que desequilibra. Seria isso? Na verdade, eles querem também, né? O Estado Islâmico ele também quer. O grande sonho do Estado Islâmico, se você pega até mapas aí, né? Você vê, é pegar todo o território que um dia já foi ocupado por sunitas e fazer o califado deles. Isso seria basicamente o norte da África, o Oriente Médio e o sul da Europa. Então, todo dia aquilo que já foi o Império Árabe, né? Seria o grande sonho do Estado Islâmico. E tudo seria um califado. O que é um califado? É você ter aquele domínio territorial, o território é seu, e vai ser governado por um califa, que é o descendente direto daqueles seguidores mais próximos de Maomé. Pelo menos o que eles acreditam que sejam, né? Esses descendentes. Então, tanto os curdos quanto o Estado Islâmico, eles desejam ter o seu próprio território. Mas é que os curdos, eles não têm uma questão religiosa envolvida. Eles não querem o território para a instalação de uma ditadura muçulmana, ou coisa que o valha. É porque eles pensam na autodeterminação. Não, esse território aqui tem que ser meu, porque eu ocupo a questão de séculos aqui. Só que dificilmente eles vão ter, né? Porque eles querem, infelizmente, o território onde eles estão fica quase 50% na Turquia, que é uma região de nascente do rio Tigre e Eufrates, ou seja, região super estratégica no Oriente Médio que sofre com escassez de água, e pega um pouco da Síria, da Armênia, do Irã, do Iraque, que também... A única região onde eles conseguiram um pouco mais de autonomia foi no Iraque. Eles conseguiram até que um governo mais um pouco autônomo ali. Mas, excetuando isso, difícil os curdos conseguirem ter o seu próprio território. Os dois, né? E o Estado Islâmico, menos ainda, né? Hoje, menos ainda. Sim. Muito bom, cara. Excelente. Pô, legal, galera. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas a gente tem limitações hoje. E até também para te liberar, né, cara? E daqui mais alguns meses, né? Esse mundo não para, né, cara? Notícia. Enquanto isso, eu continuo acompanhando lá os vídeos diários, que, por sinal, cada dia é melhor, cara. E parabéns, pô, pelo canal. O canal deu um crescimento excelente agora, né? Eu não consegui ver ainda a tua entrevista, mas vi as suas participações lá no Flow, né? Uma vez com o professor Roque, outra sozinho, né? Sim. Então é isso aí, cara. Pô, Glauber, obrigado pelo convite, aqui, viu? De verdade. Eu não lembro se foi o primeiro que você participou. Foi o meu primeiro podcast. Foi o primeiro? Foi, primeiro podcast. Que bacana, cara. Então, canal de porta aberta. Você gentilmente aceitou o convite mais uma vez aqui, pô, deu jeito para atender a gente. Então, meu irmão, muito obrigado, cara. Eu tô curioso, cara. Não sei se vai dar tempo aqui, se eles vão responder rápido. Queria saber esse público que te assiste e assiste a gente também, né? Porque eu vi muitas mensagens assim, caramba, que legal, o Glauber e o professor Ricardo. Não sabia. Então, você que tá em casa aí, ó, aproveita e manda agora no chat correndo, cara. Cara, eu assisto o professor Ricardo e assisto o Fala Glauber Podcast. Aproveita e fala de onde você tá assistindo a gente também. E é isso, tá bom?